Olá, querido povo de Deus, estamos aqui em mais um Pode Perguntar. Recebi 3 perguntas aqui, né? E vou estar dando as respostas. A primeira foi por que mudou tanto a estrutura das seitas protestantes. Hoje com as luzes, jogo de luz, o culto show, o piso é de carpete. Por que de tudo isso, Daniel? Bom, vou responder com muita facilidade isso daqui, porque hoje o protestantismo ele investe muito nisso. Na verdade, sempre ocorreu isso, assim, de eles tentar ir muito na parte do emocional, né? Mas hoje está mais intenso. Então, o que é que eles fazem? Eles preparam um lugar climatizado, um piso de carpete, faz aquele show bastante emotivo, porque quando as pessoas elas se arrepiam, que elas choram, elas associam isso ao agir de Deus. Então, o protestantismo ele tem uma fé muito sentimentalista, porque eles vão na fraqueza das pessoas, na fragilidade das pessoas. Aquela pessoa que botou um negócio e não deu certo, aquela pessoa que saiu de um relacionamento amoroso que deu errado e tá ali toda ferida e tal. Então eles têm todo um investimento de fazer um culto muito emotivo, porque daí aquelas pessoas vão se sentir, vão ter aquela sensação de bem-estar, né? Aquela sensação de reconstrução psicológica, espiritual, e daí eles conseguem enganar a muitos assim. Você vê hoje os cultos protestantes tem jogo de luz, tem aquele show bem intenso, né? Aquela coisa toda. E os protestantes mais tradicionais, eles abominam isso. Eles vão falar que isso daí é uma fé sentimentalista, que nós não devemos ter uma fé sentimentalista. Por exemplo, você pega aí os batistas tradicionais e o povo da presbiteriana tradicional, eles olham para esses cultos shows e tem maior embate entre eles, né? Eles criticam isso, porque até entre os próprios protestantes eles percebem que isso é um forçar para que as pessoas possam se sentir bem. E na igreja, gente, na igreja verdadeira, nosso Senhor diz: pega a tua cruz e me segue. Ele não prometeu que você ia se sentir super bem nas reuniões cristãs, né? Dentro da igreja. Não. Então o protestantismo, ele realmente ele ultrapassa, né, tudo aquilo que podemos imaginar de sentimentalismo. Entenderam? Então, até os próprios protestantes mais tradicionais, eles criticam esses cultos da atualidade que são muito emotivos, né? É um sentimentalismo muito intenso. E por isso que hoje em dia há essas pregações coach, né? Que é pregação de autoajuda, né? Então, por que mudou muito as seitas protestantes colocando essas coisas, né? Porque eles percebem que isso atrai multidão. Você vê lá uma reunião muito sentimentalista, tá cheio de gente lá. Tá cheio de gente lá chorando e caindo no chão, aquela coisa toda. E eles associam isso diretamente ao Espírito Santo. Então, o culto que é mais emotivo, para eles é o que o Espírito Santo agiu mais, né? É tanto que essas pessoas dizem: ah, a missa católica é muito besta, é bom é um culto, porque lá o cara sente o agir de Deus, você chora, você se arrepende, você não sei o quê, sabe? Por quê? Porque a mentalidade protestante é sentimentalista. É sentimentalista, eles não querem o que Jesus de fato pregou. É tanto que você pega aí o histórico dos apóstolos, qual foi deles que morreu em uma vidazinha como essas que os pastores pregam, né? Próspera de dinheiro, tudo dando certo, né? Uma vida aí cômoda. Não, pelo contrário, martirizados, perseguidos, né? Caluniados, sofrendo dificuldades até mesmo para se alimentar, uma dificuldade intensa na época por causa das perseguições, devido às prisões e por aí vai. Então, os cultos protestantes eles estão muito assim de investir no chão de carpete, jogo de luz, um som muito pancada. Por quê? Porque eles agem muito na parte sentimental das pessoas. E aí as pessoas vão sendo enganadas por aí, né? Segunda pergunta: como devo levar a sério a vida espiritual sem cair em exageros pecaminosos? Bom, isso aqui é uma pergunta muito extensa, né? Daria uma formação aí de mais de 1 hora.
Santa Faustina, no Diário 388, ela diz assim: a vida espiritual deve ser levada a sério e com sinceridade, né? Olha, eu vou contar uma história para me responder essa sua pergunta, certo? Nós devemos levar a vida espiritual a sério, mas também temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos escrupulosos. Tem algumas pessoas que entram na igreja, já coloca a cruz na mão, uma saia longa e já não fala mais com os familiares porque eles estão no mundo, não vai para um aniversário da família porque lá vai ter bebida, vai ter isso e aquilo, eu não posso chegar perto disso, eu tenho que abominar tudo isso. E aí a pessoa vai se isolando da família, a pessoa vai se isolando de tudo e de todos e ela cria um mundo, ela se fecha no mundo que ela mesma gerou com os seus escrúpulos, né, os seus exageros. Queridos, nós devemos ser intensos, devemos sim prezar pela modéstia, pela radicalidade, sim, mas precisamos ter cuidado, porque muitas das vezes as pessoas exageram demais e se isolam e deixam até de resgatar familiares, de resgatar pessoas perdidas, porque tudo elas veem como pecado e daí elas passam a ser antissocial. Então tem que ter cuidado com esse tipo de exagero, certo? Sim, você deve evitar a ocasião de queda, se aquele ambiente, né, vai ter bebida e você já teve problemas sérios com isso, então evita. Se afastar das ocasiões de queda, sim, mas também você não pode exagerar ao ponto de você renunciar até mesmo uma convivência familiar. Tem que ter cuidado com isso, porque aí você se isola de tudo e de todos. Qual é a imagem que as pessoas vão ter da igreja, né? Então você precisa ter prudência, temperança, independente de onde você estiver, independente de qualquer lugar que você esteja, dá para se ter temperança, dá para ter prudência, dá para dar testemunho de Cristo. Tanto que Jesus, ele sentava na mesa com pecadores e ele era criticado pelos exagerados. Veja só, se fosse hoje talvez, muitos iriam dizer: ah, tá se misturando com quem não presta, ah, tá num ambiente que se você entrar, o seu anjo da guarda for do lado de fora, o diabo lhe acompanha, e etc e tal. Então tem que ter cuidado aí, tem que ter discernimento para você também não cair no exagero, porque senão o que Jesus fez foi errado, de sentar ali com pecadores para poder evangelizá-los, entendeu? Lógico, eu também aqui não estou dizendo para você sair indo para tudo que é festa de forró no meio do mundo aí, sair com a galera que bebe até cair para você evangelizá-los. Não, mas vai ter muitas oportunidades que você vai ter que entrar num ambiente contaminado para você dar testemunho de Cristo e resgatar alguém. Então tem que ter cuidado com esses exageros. Para fechar, uma vez um jovem pediu para me visitar a casa dele. Ele era pequeno, um menino, tinha mais ou menos, eu acho que por volta de 10, 12 anos, não sei, na época. E ele disse: Daniel, eu quero que você visite a minha casa porque eu quero que você faça uma oração para minha mãe. Eu disse: e o que é que ela tem? Aí ele disse: não, se eu lhe contar você não vai. Eu disse: poxa, me diga. Ele: não, só vou lhe dizer quando você chegar lá. Tá bom, aí eu fui. Quando eu cheguei lá na casa dele, logo quando ele me recebeu, ele disse: Daniel, eu quero que você entre aqui para você rezar na minha mãe, para ela se libertar dessa vida de oração. Aí eu disse: oxi, como assim se libertar dessa vida de oração? Ele disse: você vai entender, entre aqui. Quando eu entrei, a casa da mulher estava toda revirada, tudo sujo, ela não fazia comida, nada, gente, nada. A criança tinha que ir almoçar na avó, ela também ia, porque ela não fazia nada, ela só queria passar o dia inteiro rezando, orando, escutando música da igreja e orando e clamando e rezando e rezando e rezando, e não fazia nada, não cuidava da casa, não cuidava do filho. Ou seja, nós precisamos ter seriedade espiritual, mas desse jeito aí, esse exagero, ele passa a ser venenoso, porque você passa a ser alguém escrupuloso, exagerado demais, e você deixa outras coisas que são prioridades também da vida cristã de lado. Então ele pediu para mim ir lá para rezar na cabeça da mãe dele. Olha a inocência da criança, para se libertar da vida de oração. Tá vendo? Porque ele na inocência dele, ele achava que ali estava sendo algo ruim já, né? Ele identificava isso e ele tinha certeza disso, né? Isso era uma certeza dele. E de fato, em partes ele tinha razão, né? Em partes ele tinha razão, porque ela tinha que rezar, sim. Nessa parte ela tem que rezar, só que ela tem que orar. Só que ela não pode também só fazer isso. Ela tem outras responsabilidades. Então aqui é onde entra a razão dele. Que ele queria que a mãe dele parasse de ser aquela exagerada para ela poder cuidar das outras coisas também. Olha só, para você ver, né? Que uma coisa que é boa, ela pode se tornar ruim se você não tiver temperança, não tiver prudência, não tiver equilíbrio.
tá? Então, cuidado. Terceira pergunta, quem é mais católico, o carismático ou o tradicionalista? Ô, filho, não dá pra gente pegar um termômetro, né, um católico, sei lá, um termômetro para mim colocar numa pessoa e saber quem é mais católico. O que nós presenciamos é que em ambos os movimentos, né, grupos, esses movimentos que têm surgido na igreja, ele tem suas virtudes. Alguns, tanto uns como outros, possuem exageros, possuem posicionamentos desnecessários e que eu chego a fazer duras críticas. Primeira coisa que você precisa entender é que é muito perigoso quando você aplica essas nomenclaturas aos católicos, tradicionalista, carismático e etc e tal. Não, você tem que ser católico, apostólico, romano. Quem é mais católico, não dá pra gente saber qual dos dois está obedecendo mais à igreja, porque é muito complexo isso. Mas são movimentos que tem dentro da igreja. E nós não devemos ficar preocupados em quem é o mais católico. Eu preciso ser católico. Eu preciso olhar para aquilo que é preciso para que eu possa ser católico e obedecer. Então vá para a Sagrada Escritura, vá para o Catecismo da Igreja, obedeça aos 3 pilares da fé católica. E assim você é um bom católico. Viva o testemunho de Jesus e você é um bom católico. Agora, comparar movimentos, eu não faço isso. Não faço, porque eu creio que isso não seja honesto. Isso não é uma atitude de um cristão de verdade. Então, esses movimentos têm seus bons frutos e tem muita coisa que precisa mudar, né? Então, assim, por exemplo, quando alguém chega para mim e pergunta se é carismático ou tradicional, eu digo, eu sou católico. Sou católico apostólico romano. Pertenço à equipe de catequese de uma paróquia, eu pertenço a uma comunidade de irmãos, que é a Obra Missionária Cenáculo da Divina Misericórdia, da qual sou fundador, e pronto, mas nós somos católicos apostólicos romanos. Então, existem muitas coisas que na renovação carismática são muito são muito boas, muito produtivas, geraram muitos frutos e existem muitos frutos também nos movimentos tradicionais. Agora, em ambos, eu acredito que muita coisa ainda precisa mudar, muita coisa mesmo. Isso é uma opinião minha, né? Muita coisa. Eu presencio exageros em ambos, uma falta de prudência em muitos, tá? Então é isso, amém? Queridos, eu tenho aqui uma novidade, deixa eu apresentar aqui a vocês, né? Quem não conhece ainda, eu recebi aqui 2 livros da editora do Veritatis Splendor, tá? Quero que você pesquise aí na internet Veritatis Splendor, né? Eu vou dizer aqui como se escreve, ó. Veritatis, Veritatis. Esplendor, escreve assim, ó. Splendor, Esplendor, né? A editora Veritatis Splendor, né? Uma editora maravilhosa do meu amigo Alessandro Lima. Ele me enviou aqui, ó, você que deseja comprar, entra aí no Google e procura, certo? O site do Veritatis Splendor e da editora, né? Porque o site é o que eu mais uso para me estudar contra o protestantismo. Então procura aí Veritatis Splendor, tá? Eu vou colocar também na descrição desse vídeo. Você pode clicar aí na descrição e vai ter o link para você acessar. Então aqui, ó, justificados somente pela fé, questões sobre a doutrina luterana da justificação. Alessandro Lima, ex-protestante, escreveu, muito bom para você estudar. Também tem aqui o livro do padre Júlio Maria de Lombardi, O Fim do Mundo Está Próximo, tá? Também na editora, certo? Do Veritatis Splendor. Tem esses livros disponíveis e tantos outros para você estudar a sua fé católica. Então, eu estou com essa parceria com eles, já me sinto dentro desta editora, certo? Então, eu convido vocês a conhecê-la. E você também que quer comprar o nosso material, o material do Daniel Silveira, né, em resposta aos protestantes, entre em contato comigo nesse WhatsApp que está na tela do seu celular. E você que puder ajudar financeiramente a nossa missão, aí está o nosso Pix CPF, tá certo? O nosso Pix. Faça uma doação. Tem as pessoas que entraram na campanha de doar R$10 por mês. Então você que estiver vendo esse vídeo e puder fazer essa doação para ajudar a nossa missão, eu lhe agradeço. E não esquece de compartilhar esse vídeo. Deus abençoe. Salve Maria.